Nesse momento de instabilidade financeira, é importante buscar alternativas. No caso do Amazonas, uma dessas alternativas poderia ser investir na produção de novos itens no Polo Industrial de Manaus. Mas desde o ano passado, nós comentamos a lentidão do processo que aprova os processos produtivos básicos, os chamados PPBs. Para você entender melhor, o PPB é uma especificação das etapas fabris mínimas necessárias. Processo que precisa passar pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mais de 100 produtos ainda aguardam nessa fila. Para saber como é que está o processo agora, nós recebemos a superintendente da Suframa, Rebeca Garcia, que está aqui com a gente desde cedo. Superintendente, obrigado por ter vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Sempre uma oportunidade da gente estar falando para os telespectadores e explicando o que é o PPB, como funciona e por que é tão importante o PPB para o Amazonas. Até porque, se a gente levar em consideração que o atraso na aprovação de PPBs pode estar diretamente ligado a, por exemplo, a geração de empregos, porque são novos produtos que deverão ser, são novas linhas, né, de montagem, novas linhas de produção aqui no polo industrial, aí as pessoas até acendem o sinal ali de prestar mais atenção. Agora, a senhora veio com a difícil tarefa de conseguir mediar o que antes era muito lento, o que era muito moroso, que é um processo normal da Zona Franca de Manaus de aprovação desses PPBs lá no âmbito do governo federal. Como é que está essa conversa? Porque agora em fevereiro já tem a primeira reunião do CAIS, né, o Conselho Administrativo. Isso, dia 26 de fevereiro nós teremos a primeira reunião do CAIS. O que é importante colocar nesse processo que você colocou aí de lentidão? O que se percebe? O que se percebe hoje é que essas decisões estão na mão de técnicos. Né, e não necessitaria disso, né, porque a decisão ela é do ministro da Indústria e Comércio e do ministro de Ciência e Tecnologia. E esse grupo que analisa os PPBs, ele é um grupo sugestivo, ele sugere ao ministro o que deve ser feito. Devemos aprovar o PPB da maneira que o Amazonas pediu ou não devemos aprovar? Mas o ministro pode discordar. E o que se percebeu durante esse processo? Que esse grupo sugestivo, ele estava formado por pessoas que eram tendenciosas, que entendiam que o modelo não merecia que se aprovassem tantos PPBs. Então, assim, isso foi identificado, isso foi levado para o conhecimento do ministro, tanto Armando Monteiro, numa grande reunião com toda a bancada do Amazonas, quanto também com o ministro Pancera, onde eu tive a oportunidade de estar com ele e contar o que estava acontecendo com o PPB e os entraves que estavam acontecendo, principalmente dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tinha uma posição muito consolidada em relação a alguns tipos de produtos não serem produzidos aqui na nossa região. Então, assim, o que eu percebo hoje claramente? Os dois entenderam a necessidade de dar uma atenção especial, né, e entenderam também que o grupo apenas é sugestivo. Nós até entendemos que o ministro, ele não tem por obrigação entender dos produtos, mas o que nós queremos é uma oportunidade de defender aqueles produtos que os técnicos entenderem que não são possíveis serem produzidos daquela maneira no estado do Amazonas. Qual foi o primeiro sinal que nós percebemos claramente no Ministério de Ciência e Tecnologia? Se trocou a equipe, né? E encabeçando essa equipe, por sugestão nossa, se colocou na verdade, hoje, uma pessoa que está dentro do Ministério, não é servidor, mas que está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o Heron, que é uma pessoa que é do nosso estado, que conhece a importância do nosso estado. Então, assim, ele vai estar acima, ele vai estar no comando desse grupo da parte do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, agora nós temos um interlocutor. Né, nós temos como chegar e falar assim, olha, Heron, não está sendo conduzido da maneira correta. Né, nós não queremos priorizar o Amazonas, nós queremos que o pleito seja justo, que seja igual para todos, que seja avaliado de maneira justa. Né, entendemos também que a indústria do Sudeste vai defender a indústria dela, é claro, se nós fôssemos lá, nós estaríamos defendendo lá também, mas o problema é que o processo não estava sendo justo. Hoje passa a ser. Né, uma
uma semana antes da entrada do Heron, nós já tivemos um outro sinal. O ministro já havia avisado que iria chamar e conversar, e nós, assim, depois de acho que mais de um ano até, não aprovávamos nenhum PPB. Em uma semana nós conseguimos aprovar 5 PPBs, que dizem respeito à produção de celular e ar-condicionado, tanto o split quanto o de janela, que parece que é uma coisa ultrapassada, mas ainda vende muito no país. Né? E dessa maneira nós estamos a um passo de nos tornar o maior polo de ar-condicionados do mundo. Né? Então, assim, nós consolidamos bem o polo de 2 rodas, estamos consolidando o polo de ar-condicionado e estamos caminhando para consolidar outros polos. Né? No momento em que eu estava para entrar como superintendente e já havia a possibilidade, eu estava fazendo estudos e eu percebi que um mercado que não foi afetado pela crise foi o de eletroportáteis. Né? Então, chegando lá, nós, né, toda a equipe da Suframa, passou a voltar o olhar para eletroportáteis. Nós tivemos uma conversa, logo nas 2 primeiras semanas da minha oportunidade lá na Suframa, com o presidente da Mondial, que é o maior fabricante de eletroportáteis do mundo, e nós demonstramos que a Zona Franca vale a pena ainda, né, que é um modelo ainda melhor para o país. E ele, acreditando nisso, já está transferindo para o Brasil, na verdade isso é importante colocar, né, 3 produtos que não eram produzidos no Brasil, que é a Air Fryer, aquela panela que sempre anuncia, que vende, né, Air Fryer, a panela elétrica e aquela escova rotatória, que as mulheres agradecem, né? Porque facilita muito, ainda mais quem acorda de madrugada para se arrumar, né? Então, assim, são 3 produtos que não eram produzidos no Brasil e que já levaram os produtos lá para a sede da Suframa, já desmontaram os produtos para entender, até é legal isso, porque você entende como é que se apresenta um PPB, né? Se desmonta o produto, se entende como ele é produzido e de que maneira seria possível produzi-lo no Amazonas, né? O que precisa importar, o que não precisa, o que dá para ser feito aqui, e aí se apresenta esse PPB em cima disso. Então esses 3 produtos já foram lá, já foram desmontados, os nossos técnicos já entenderam como é o processo, já construíram o processo do PPB e já está sendo para ser apresentado lá nos ministérios. Então está mais ágil. Está mais ágil. Eu penso assim, nós estamos vivendo um momento, apesar de todo o momento econômico do país, que nos leva a ter otimismo. Né? Na última semana, nós inauguramos, que eu digo todo o Amazonas, porque é para todos nós, inauguramos a Positivo, que transferiu quase que 100% das suas operações do Paraná para o Amazonas, e na última segunda-feira foi anunciado, né, a transferência da Philips e da OC, do interior de São Paulo para o Amazonas. Então, assim, é uma demonstração clara que o modelo é competitivo, né? Agora, superintendente, o que se observou desde as suas primeiras palavras é que seria esse primeiro momento na Suframa, o primeiro mês que a gente está perto de encerrar, de reorganizar a casa. Isso. Né? Isso tem se mostrado, por exemplo, com esse processo de celeridade que se buscou com o PPB, se conseguiu com a aprovação de 5 já, mas aí a senhora pontuou essa necessidade de reorganizar equipes, de reestruturar esses processos, e a gente tem agora um novo processo de reestruturação que é do seu adjunto também. Como é que está sendo esse primeiro mês para se consolidar esse trabalho de uma nova gestão? Então, o que aconteceu? O que está acontecendo, na verdade? Abaixo do superintendente existem 4 adjuntos, né? Cada um no seu departamento. E assim, nós enviamos algumas sugestões, né? E outras pessoas estão se apresentando também como sugestão para ocupar essas funções. Né? O que me foi comunicado pelo Planalto, e você está se referindo àquele fato de ter sido nomeado uma pessoa e depois tornaram sem efeito. No dia que foi nomeado o Dr. Walter Cipelli, que é uma pessoa que foi meu subsecretário quando fui secretária de governo, né? E aí eu digo, quem passou pelo serviço público
entende qual é a necessidade de ter alguém do seu lado que você possa confiar, e aí entende também o que eu vou falar agora, né, com orgulho, né, eu tenho orgulho de dizer que fui secretária de governo e todas as minhas contas foram aprovadas sem ressalvas, né, e eu digo que isso eu devo muito à pessoa que estava ao meu lado, que me deu muita tranquilidade em assinar todos os documentos enquanto eu estava dedicando trabalho em outras funções. Porque se a pessoa que estiver no comando do processo for parar para ler todos os documentos que passam por ela, ela simplesmente não vai comandar absolutamente nada, né? Então, assim, é necessário para o gestor que ele tenha alguém, principalmente que seja o seu ordenador de despesa, e no caso, essa pessoa que eu indiquei, ela tem a função de ser ordenador de despesa, então não é a superintendência, é o ordenador de despesa que é um direito do gestor de escolher quem é o seu ordenador, né? Eu não posso ser ordenador de alguém que vai ser indicado por uma outra pessoa, que pode até ser um adversário meu que eu não sei, né? Então, que pode me complicar em um dia de gestão, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso? Esse nome foi aprovado. É uma triagem muito pesada que fazem, passa até, por exemplo, pela ABIN, né, pela Polícia Federal, então você investiga a vida da pessoa toda antes dela entrar para servir ao governo federal, e passou por toda essa triagem, tanto é que chegou a ser nomeado. Agora, a informação que eu tive é que não havia autorização para ninguém ser nomeado antes de outro. Então, todos os anúncios viriam juntos, né? Então, esse nome se mantém ainda. A informação que eu tive foi essa, assim, não falaram nada em relação ao nome, falaram em relação ao processo de nomeação, né, que teria havido um equívoco naquele processo. Foi essa a informação que eu tive do governo federal. Já tem os outros 3, presidente? Não, existem vários nomes. Eu penso que eu tive a informação que uma pessoa estaria sendo chamada para conversar e ser entrevistada pelo Planalto, né, porque na verdade a nomeação não é feita pela SUFRAMA, isso é importante colocar, né, a SUFRAMA ela indica alguns nomes, né, outros nomes se colocam, né, mas todos os cargos são nomeados por Brasília. E o processo de seleção é aprovado por Brasília. E o processo de seleção é todo aprovado por lá, né, todos os currículos nós encaminhamos para lá, para a Casa Civil, e não é nem pelo MEDIC somente, né, o MEDIC assina, mas vai para a Casa Civil, passa por um longo processo, que não é rápido, né, mas que é o que é entendido por lá, que é o que dá mais segurança e garantia para o processo, e eu acredito que é importante sim também. Superintendente, a questão de logística no Polo Industrial de Manaus, como é que ficou? Exemplo básico, o asfalto. Já conseguiu chegar no denominador comum? Como é que vai ficar essa questão? Era um plano agora para janeiro já, né? Exatamente. O que acontece? Já num primeiro momento foi identificado que existe um TED que foi assinado há anos atrás, onde passava essa autorização de administração do Distrito Industrial, das áreas comuns, né, para a Prefeitura de Manaus. Então, o que ficou determinado? Tanto o Distrito 1 quanto o Distrito 2 são bairros de Manaus. E a SUFRAMA simplesmente é detentora de terrenos dentro de bairros de Manaus, mas não é responsável pelas partes públicas, vias, praças, calçadas, não é responsável, né? Então, assim, ontem mesmo eu recebi a visita de representantes do Hospital Adventista, porque em frente ao Hospital Adventista existe uma praça que está abandonada. E eles querem, na verdade não querem apadrinhar aquela praça, né, querem cuidar da praça, porque eles trabalham com saúde e não acham justo que em frente ao hospital, e eu também não acho, esteja uma praça abandonada. E aí nós chamamos o procurador na sala, o procurador federal que atua na SUFRAMA, e ele falou e repetiu toda essa história, né? E já se conversou com a prefeitura? Já conversamos com a prefeitura. Hoje nós entendemos, né, até porque foi colocado pela prefeitura, que a demanda da prefeitura é uma demanda orçamentária, né? Existe a possibilidade da SUFRAMA receber via emenda de bancada um recurso
que daria para fazer um bom trabalho no Distrito Industrial, né, mas a Prefeitura que seria o ente responsável, segundo o entendimento do Ministério Público, por conta desse então, PAC, nada na verdade. resolvido até então. É se cobrar agora da Prefeitura o que você pode fazer para aquela área, né? Exatamente. Agora, o que nós pudermos fazer para intermediar recursos, para ajudar na fiscalização, isso a gente pode fazer, isso nos dá direito. Agora, infelizmente, nós não podemos entrar e executar a obra. Ok, muito obrigada. É importante que a gente possa esclarecer tudo isso para você que acompanha todos esses pontos que foram falados aqui com a gente todos os dias. Está aí o esclarecimento e a gente agora vai tentar encontrar com a Prefeitura a resposta ou a melhor solução para quem passa ali pelo distrito. Obrigada pela sua presença, superintendente. Obrigado. Bom dia. Obrigada pelo convite. E um 2016 melhor aí para a nossa indústria. Para todos nós. Obrigado.